Muito obrigado, senhor presidente. A Constituição brasileira, senhor presidente, que deve ser respeitada por todos, inclusive pela presidente da República, que deve dar exemplo e tem que ser referência para o conjunto do país, estabelece no seu artigo 167, na seção exatamente que trata dos orçamentos. E vejam a importância que a Constituição dá ao orçamento público do país, uma vez que no artigo 85 da Constituição Federal determina que atentar contra as leis orçamentárias e fiscais pune o presidente da República pelo castigo mais extenso, ou seja, o crime de responsabilidade pela qual a presidente da República está sendo processada por esta Casa, para além dos crimes que cometeu, que constam dos fatos relacionados a esses decretos e às operações de crédito irregular, porque a natureza de um impeachment tem a ver também, a meu juízo e convicção, pelos atos praticados pela presidente da República por dolo eventual, sobretudo os atos relacionados ao atentado contra a probidade administrativa. O artigo 167 da Constituição Federal, 5º, veda a abertura de crédito suplementar sem autorização legislativa. O Tribunal de Contas da União, em 22 de junho de 2015, notifica a presidente da República de que ela, nas contas relacionadas a 2014, ela editou 7 decretos sem autorização legislativa. Ela obteve, portanto, a autorização posterior e não prévia. Ainda assim, tendo sido notificada deste fato, em 2015, ela reincide nessa transgressão e ela publica mais 4 decretos de suplementação no mês 7 e obtém apenas no mês 12 do mesmo ano autorização legislativa para a publicação desses atos. Qual o fundamento legal a presidente da República se baseou para adotar tais iniciativas, até porque as mesmas iniciativas, elas voltam a ser condenadas de novo pelo Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Estado brasileiro, para defender o interesse do contribuinte. Os mesmos crimes perpetrados pela presidente e sua equipe em 2014 estão configurados em 2015, sinalizando, inclusive, de novo a rejeição das contas do governo da presidente Dilma, sem, evidentemente, deixar de relacionar, senhor presidente, que esses decretos são assinados pessoalmente pela presidente da República, que tem o dever de ter conhecimento dessas informações, e a confirmação da notificação por parte do Tribunal de Contas da União torna isso absolutamente claro. É o questionamento que faço ao doutor Nelson Barbosa. Passo a palavra ao doutor Nelson Barbosa na condição de testemunha, 3 minutos. Nobre senador Ferraz, a notificação pelo pelo Tribunal de Contas da União é o que ela diz, uma notificação. Inicialmente, ela não tem um valor legal. No momento dessa notificação, o ministro Nardes havia apresentado seu parecer inicial sobre as contas de 2014 e dado o prazo de 30 dias para que a presidente recorresse. E um dos itens a serem recorridos era exatamente esse. E essa manifestação, esse alerta inicial, ele é exatamente o que o nome diz, um alerta inicial. Tanto é inicial que no alerta contido inicialmente pelo procurador do Ministério Público, ele mencionava 6 decretos. E o que Vossas Excelências estão analisando aqui? 4. Então, só essa diferença já mostra a diferença, o que é uma representação inicial, o que é uma decisão final. Essa foi uma representação inicial que foi analisada no devido tempo, foi incorporada entre os argumentos de defesa apresentados ao Tribunal de Contas no processo de julgamento das contas de 2014, que só ocorreu em outubro. Independentemente disso, no momento que foi feita uma representação do Ministério Público contra a utilização de superávit financeiro e excesso de arrecadação para edição de decretos, o governo imediatamente
interrompeu a edição de decretos com essa fonte de recurso até que essa matéria fosse esclarecida. Quando? Quando do julgamento das contas da presidente, que ocorreu somente em outubro. Então, a linha de tempo aqui é crucial. Um alerta, um aviso, um pronunciamento do Ministério Público não é uma decisão final. Nós temos aqui vários ex-governadores, ex-prefeitos que enfrentaram e enfrentam questionamentos do TCU, questionamentos esses ao que cabe recurso, pedido de reexame, contestação, inclusive posterior contestação judicial. No momento que esses alertas foram feitos, o governo imediatamente parou de editar, no momento que houve a representação em outubro, parou de editar decretos com base nessas fontes de receita até que isso fosse esclarecido. E isso fez parte da defesa da presidente apresentada sobre as contas de 2014. Senhor presidente, a manifestação da testemunha, ela confirma, portanto, o que nós já tínhamos como convicção, ou seja, a presidente da República, independente de tomar conhecimento de ter sido formalmente notificada pelo Tribunal de Contas da União, ela ainda assim, mesmo tendo conhecimento desse questionamento e sendo informada de que o Tribunal de Contas da União a notificou de que esses atos eram irregulares, ela praticou esses atos. O que, a meu juízo, revela que é inquestionável que a presidente da República, afastada, Dilma Rousseff, sabia que sua conduta não estava de acordo com a lei, por mais que pudesse ter recebido orientação jurídica diversa. É certo que o órgão competente, o Tribunal de Contas da União, a alertou das possíveis ilegalidades e o próprio testemunha confirma de que o governo, de que a presidente, de que os seus assessores mais próximos sabiam. Ainda assim, ao invés de corrigir sua conduta, o que fez a presidente afastada, desprezando a lei e tratando a lei como um mero detalhe, continuou a praticar os mesmos atos, notadamente os decretos assinados nos meses de julho e agosto de 2015, obtendo só autorização para tanto em dezembro do mesmo ano. Como afirmado pelo testemunha, não há, senhor presidente, dúvida com relação ao dolo eventual praticado pela presidente da República, ou seja, ao invés de agir de forma responsável, prudente dentro da lei, optou por assumir o risco. E esse seu comportamento no direito penal tem nome, senhor presidente: dolo eventual, praticado de caso pensado. Por isso mesmo, senhor presidente, a testemunha dá aqui uma contribuição absolutamente relevante para todos aqueles que já têm a sua convicção firmada de que a presidente da República atentou, sim, contra o artigo 85, contra as leis fiscais e orçamentárias do país. E por isso mesmo mergulhou o nosso país na mais absoluta desorganização, comprometendo, inclusive, a solvência do nosso país. 2 minutos para o doutor Nelson Barbosa, na condição de testemunha. A partir da representação do Ministério Público, o governo interrompeu a edição de decretos baseados em superávit financeiro e excesso de arrecadação até que essa questão fosse decidida de forma definitiva pelo TCU, o que ocorreu somente em outubro. No momento da edição desses decretos, apesar do alerta apresentado pelo TCU, essa era uma questão que ainda estava em contestação, tanto que não é por acaso que o ministro Nardes, ao apresentar o seu parecer preliminar, e pelo que eu entendo da definição preliminar do dicionário, não é final, é uma decisão que cabe recurso, explicação e contestação. A presidente apresentou os argumentos necessários de por que esses decretos não afetavam a meta de resultado primário, que, novamente, é medida pelo critério financeiro. A simples autorização de um crédito suplementar não garante a execução do seu gasto. Sobre isso, eu acho que fica claro a boa-fé e a corretude dos atos praticados pela presidente e por toda a área técnica do governo federal. Não, senhor presidente, senador Ferraz. Não fica
fica evidenciado a boa-fé. Muito pelo contrário. O que fica patente é a evidência do dolo. O governo tentou limpar a cena do crime, mas o crime já tinha sido praticado. E não satisfeito, praticou ainda no exercício posterior. De novo, testemunha Nelson Barbosa, o governo da presidente Dilma está tendo as suas contas denunciadas pelo Tribunal de Contas da União por ter aberto crédito suplementar no valor de 8,3 bilhões em 1º de julho de 2015, no valor de 10,4 bilhões do Banco do Brasil à União para refinanciar e rolar suas dívidas existentes, respectivamente ao fim de dezembro de 2004 e ao fim de junho de 2015 para quitar equalização dos juros. Ou seja, este é um governo que reincide no crime de caso pensado e reincide no crime por estratégia, por dolo, para fraudar a contabilidade pública. Não é sem outra razão. Aonde está o centro e o núcleo da profunda desorganização fiscal do nosso país? Na transgressão e na delinquência.